Boa tarde, você em casa, saúde e bem-estar com o Dr. Cleiton Alencar. Estamos hoje aqui com o nosso irmão, meu amigo, meu sócio, Dr. Marcos Vinícius. Ele é cirurgião geral, ele faz pH-metria, manometria, motilidade intestinal, é professor da UEPA, da Federal e também da FAMAS agora. Isso. É orientador de mestrado, de doutorado, é um cara que adora estudar e ele veio aqui dar umas notícias para vocês. Não perca, daqui a pouco, o Dr. Marcos Vinícius conversando com o Dr. Cleiton Alencar sobre saúde e bem-estar. Voltamos já! Meu nome é Camila, eu sou gerente da Capodarte Belém. A Capodarte está há 2 anos aqui em Belém, é uma marca brasileira inspirada na moda italiana. Essa inspiração ela traz à tona a elegância e a sofisticação da Europa, que é o berço da moda, e além disso o próprio nome Capodarte significa chefe da arte, que remete à natureza artesanal dos nossos produtos e seu alto padrão de qualidade. Os nossos produtos eles vão ser divididos em 4 ocasiões: Work, Weekend, Festa e Evento. Work são produtos mais sérios para o trabalho, Weekend seriam produtos para passeio, para o dia a dia, e Festa e Evento são aqueles produtos mais sofisticados, para serem usados em ocasiões mais especiais. Os produtos de Work são aqueles produtos para mulher que trabalha e é exigente com detalhes refinados, como corte a laser. Ele é feito todo manualmente na própria peça. E o matelacê, que é a marca registrada da loja. O matelacê são esses detalhes costurados, esse tipo de costura, que leva 2 camadas de couro, uma camada de espuma por dentro, e ela forma esses balãozinhos fofinhos. Outro exemplo de sapato que é encaixado dentro da ocasião Work é a Caterine, que é a nossa sapatilha clássica. Ela é o recorde de venda da Capodarte e ela recebeu esse nome inspirado na rainha Caterine de Médici, que foi a pessoa responsável por introduzir o balé nas cortes europeias. Como a sapatilha remete ao balé, nada mais apropriado do que batizá-la com o nome de uma rainha tão importante nessa arte que é a dança. Temos também a ocasião Weekend, que é uma proposta mais leve, mais informal, para passeios, fins de semana. Um exemplo são as bolsas tiracolo, que tem com alça em couro e correntes, com estampas diversas, podem ser floridas ou em couro prensado, que dá o efeito do matelacê. Então eu gostaria de convidar você, de bom gosto, que venha conhecer a nossa loja aqui no 4º piso do Boulevard Shopping. Voltamos então com o Dr. Marcos. Marcos, obrigado pelo aceite do convite, é um prazer receber um irmão, um sócio, um amigo, um companheiro de trabalho. Marcos Vinícius, eu queria conversar com você, Dr. Marcos, sobre a doença do refluxo gastroesofágico. O nosso telespectador ele precisa saber o que é a esofagite, a doença do refluxo, a hérnia de hiato, que é tão comum no dia a dia das endoscopias que a gente vê na gastroenterologia. E eu queria que você explicasse para o nosso telespectador exatamente o que é essa doença. E no decorrer do programa nós vamos diferenciar doença do refluxo, da gastrite, da úlcera, da dispepsia, de algumas outras doenças gastroenterológicas. Marcos Vinícius, por favor. Okay. Bom, em primeiro lugar, bom dia ou boa tarde a todos os telespectadores. Cleiton, muito obrigado pelo convite, por estar aqui. E realmente o assunto é um assunto bastante interessante e principalmente porque nos últimos anos, nos últimos 20 ou 30 anos, houve uma mudança radical no conhecimento de toda essa área. O que se sabia há 20, 30 anos atrás, hoje é completamente diferente. Por exemplo, a doença do refluxo, que hoje a gente trata especificamente clínica ou cirurgicamente, a gente sabe que são 5 doenças diferentes, com tratamentos totalmente diferentes, com acompanhamento diferente e que você tem que fazer um diagnóstico preciso para poder tratar. É claro que eu tenho uma prevalência de alguns tipos dessas doenças, mas se você não souber exatamente qual tipo de refluxo que você tem, você não pode tratar com uma certa precisão. Você vai tratar a coisa empiricamente como se fazia há 30 anos atrás, e você pode ter resultados muito ruins tratando um paciente de um tipo de refluxo que não é o que ele tem efetivamente.
Então, daí é fundamental que você diferencie os quadros das dispepsias de um modo geral, as dispepsias funcionais, as dispepsias orgânicas, as gastrites e as doenças do refluxo. Então, você tem quadros totalmente diferentes com indicações e tratamentos diferentes. Basicamente é isso. Então, o Dr. Marcos está aqui para esclarecer para você em casa, que é aquele paciente que tem aquela dor retroesternal, que tem aquela azia, aquela queimação, aquele arroto todo dia, vários, aquele pigarro, aquela rouquidão, aquela tosse seca. E então a gente vai explicar para você, o Dr. Marcos vai esclarecer como fazer o diagnóstico, quais são os sintomas, qual é uma indicação do tratamento clínico ou do tratamento cirúrgico, e então o nosso programa é esse assunto. Dr. Marcos, então vamos começar pelas dispepsias funcionais ou orgânicas. O que você diferencia, sempre relatando em comparativo com a doença do refluxo gastroesofágico? Tá, então vamos lá. A dispepsia, de um modo geral, é qualquer alteração do sistema digestivo que leve a sintomas. Por exemplo, você come uma pizza à noite, 10 horas, 11 horas da noite, e você, durante a madrugada, vai ter azia, vai ter refluxo, vai voltar esse conteúdo para a sua boca, e isso é o que a gente chama de um quadro, uma dispepsia, neste caso especificamente, causada por um alimento. Isso é esporádico, acontece de vez em quando, não é rotina. Quando esse fato começa a virar rotina na vida do paciente, ou seja, quando ele tem isso com muita frequência, nós começamos a pensar numa doença do refluxo, onde eu tenho uma volta do conteúdo do estômago até a boca ou até a faringe, e isso acompanhado de sintomas, ou seja, o paciente começa a sentir. Porque a gente tem que entender que todos nós refluímos até 30, 40 vezes por dia fisiologicamente. Mas quando as tuas barreiras do esôfago começam a ser vencidas e você começa a ter sintomas, isso complica e aí você vai ter uma doença do refluxo. É importante entender que nós temos tratando de sintomas, dois tipos de pacientes, dois tipos de refluidores. O refluidor, que é do tipo típico, onde você vai ter azia, onde você vai ter a regurgitação, mas eu tenho o refluidor do tipo atípico. É aquele paciente que nunca teve ou ele nunca sentiu um quadro de azia na vida. Ele nunca sentiu a regurgitação nem uma vez na vida, mas ele tem problemas otorrinolaringológicos crônicos, ele tem problema pulmonar crônico, ele tem dor torácica crônica, procurando cardiologista, procurando pneumologista, procurando otorrinolaringologista. Esse tipo de paciente, ele frequentemente é encaminhado para nós para avaliar refluxo pelo especialista, e ele chega no consultório e diz assim: doutor, eu não sei o que eu vim fazer aqui, porque eu nunca tive azia na vida, nunca tive uma dor de estômago na vida. Nunca tive refluxo. Nunca tive refluxo. É isso mesmo. Mas o doutor mandou eu vir aqui. E a gente faz os exames e comprova que ele é um refluidor de grande intensidade, ou seja, um refluidor intenso. Então, não é o fato do paciente não sentir que ele não tem o refluxo. Isso tem que ficar bem claro. Perfeito. Então, daí diferencia o refluidor típico do atípico. E 50% dos pacientes que a gente recebe para avaliar são típicos e os outros 50% são atípicos. Ou seja, grande parte é desse outro. Então, você vai ter pacientes que não têm sintomatologia digestiva, mas têm doença do refluxo. Muito importante você entender em casa o que o professor Dr. Marcos Vinícius está explicando para você. O nosso esôfago é esse órgão que leva o alimento da boca até o estômago. O nosso estômago fica no abdômen e o nosso esôfago tem 3 partes. O esôfago cervical, o torácico, que é o maior, e um pequeno pedaço que entra no abdômen. O nosso esôfago não foi feito, a mucosa dele, a parte interna, não foi feito para receber o ácido, que é o conteúdo que está no estômago. Quando, por acaso, você tem esse refluxo, essa regurgitação do ácido do estômago, conteúdo gástrico, para o esôfago, pode gerar sintomas. Se esse refluxo for rápido, como o Dr. Marcos falou, o ácido está lá e esvazia rápido, não tem problema. 30 vezes por dia isso é normal. O ácido sobe e desce muito rápido, não provocando queimaduras no teu esôfago. Mas se você tiver a doença do refluxo, isso pode se fazer por mais vezes, esse ácido pode permanecer mais tempo no esôfago, provocando os sintomas que o Dr. Marcos falou, ou provocando os sinais, que são a esofagite, que é a laringite, que são os problemas causados no refluxo típico ou atípico. Dr. Marcos, quais são os sintomas clássicos, que a gente já comentou alguns, do refluidor típico?
O refluidor típico é aquele que é tratado pelo gastroenterologista e ele já vem encaminhado, ele já procura o clínico geral, o gastroenterologista. É o paciente que tem azia. E diz que tem gastrite a vida tem inteira. Gastrite a vida inteira. Ele tem aquela queimação retroesternal. Ele diz que quando ele come a comida volta, que às vezes de madrugada ele sufoca com a comida voltando. Este é relativamente fácil porque o paciente já chega para você praticamente com o diagnóstico. Clássico já. O problema são os atípicos. Sim, Porque, perfeito. por exemplo, o Consenso Brasileiro de Pneumologia de 2012 diz o seguinte, que de 70% a 90% dos pacientes acima de 15 anos que têm asma ativa, têm refluxo. Ou seja, a asma nesse paciente é causada pelo refluxo que ele tem. Muito em interessante. Quase 90% dos pacientes. Tanto é que a grande maioria deles, você trata o refluxo, mesmo ele nunca tendo sentido azia nem regurgitação, e ele melhora do quadro da asma dele, tá certo? Principalmente se a asma é uma asma grave e resistente ao tratamento clínico. Aqueles pacientes que são quadros graves, que precisam ir pronto-socorro, tomar injeção na veia para sair do quadro de asma. Esse paciente, se ele tem acima de 15 anos, em quase 90% das vezes ele vai ser um refluidor. Então você tem que procurar. 30% dos pacientes que dão entrada na emergência cardiológica com dor retroesternal, com dor no peito, aquela dor que parece que está constringindo, parece que está apertando, 30% desses pacientes não estão infartando. O que eles estão tendo é um espasmo do esôfago pelo refluxo, que é uma síndrome que a gente chama de síndrome do esôfago em quebra-nozes. Ou seja, o esôfago aperta tanto que ele aperta uma pressão que seria capaz de quebrar uma noz, aquelas que a gente come no Natal. Certo. Porque pode chegar a 300 milímetros de mercúrio. Nossa, muito grande. Então é muito grande a pressão. Simula um infarto, né? Clinicamente tem sudorese, dor, tudo igual, né? Dor, sudorese, a sensação é de desmaio, a sensação do paciente é que ele está realmente infartando. 30% dos pacientes que chegam à emergência cardiológica fazem eletrocardiograma normal, enzimas normais, tudo normal, ele na realidade ele está tendo um espasmo do esôfago. E então esses pacientes atípicos são muito comuns. Na área da pneumologia, por exemplo, pacientes com tosse crônica. É muito comum nós recebemos pacientes com tosse crônica, soluços crônicos, pacientes há 3 meses soluçando, e pacientes com rouquidão. Esses pacientes têm que entender que a queimadura que eles estão tendo é uma queimadura dentro da árvore respiratória. A traqueia está sendo queimada, os brônquios estão sendo queimados pelo ácido. E aí se dizia o seguinte, vamos fazer então pH-metria de duplo canal alto e baixo, porque eu vou pegar o refluxo alto. Nem sempre isso acontece. Às vezes eu tenho refluxo só baixo, mas com os gases ácidos sendo evaporados pelo esôfago, quando a pessoa arrota, ele aspira esses gases, isso vai para o pulmão e provoca sintomatologia. Indiretamente. Indiretamente. É uma microaspiração de ácidos para o tubo respiratório. E o tratamento dessas pessoas, geralmente a gente recebe pacientes que foram com um colega clínico ou um outro colega que está tratando. Ah, mas doutor, eu fui lá e ele disse que isso era refluxo, eu tratei por 2 semanas e não fiquei bom. Esses pacientes com tosse crônica, às vezes, precisam de 6 meses de tratamento para ficarem bons e resolverem o problema da tosse, principalmente tosse crônica. Nós estamos sendo aqui brindados, né, por esse grande conhecedor da gastroenterologia, nosso colega, nosso irmão, nosso sócio, nosso professor, está dando aqui uma aula para você em casa. Chame a sua família, avise o seu vizinho do programa sobre doença do refluxo gastroesofágico. Nós vamos no próximo bloco desvendar alguns mistérios para você, passar algumas dicas, alguns macetes de saúde para você. Aguarde, voltamos no próximo bloco, Saúde e Bem-Estar, com o Dr. Cleiton Alencar. Olá, meu nome é Ismael, sou da loja Polo K. Quero apresentar a vocês aqui a nossa loja, que tem uma proposta muito legal, que traz toda a elegância dos campos de polo para as ruas. A nossa loja se encontra no Shopping Boulevard e também no Shopping Grão-Pará. Nós trabalhamos com diversos tipos de confecção masculina, infantil, feminina. Nossa confecção masculina se divide em alguns modelos de polo, como polo básica, polo jogador. Nós temos também polo fit. Nós trabalhamos com a confecção feminina, nós temos vestidos, temos polo básica também. Nós temos aqui também as nossas polos jogadores. São polos super bonitos, com ótima qualidade, bordados, né? Que são polos que remetem às camisas dos times de polo, né? Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho dos nossos produtos, das nossas coleções. Nós temos aqui, ó, nossa coleção feminina, tem diversas cores, vários modelos.
vários tipos de tecido, tipo de algodão. Nós trabalhamos com a malha piquê, com a malha de algodão liso também. Temos aqui vestidos, né? Tanto infantil quanto, né? Tal mãe, tal filha. Trabalhamos aqui também com a nossa confecção masculina. Nós temos polo com estampas e polos básicas também. Nós temos aqui esse drive também. Ele é em couro, todo em couro. Super moderno, azul royal, na cor do verão aí, é uma cor que está bem presente na moda, super confortável. Nós nos encontramos em 2 endereços, aqui no Boulevard, no 4º piso do shopping, e lá no shopping Bosque Grão-Pará, também no 2º piso. Estamos de volta, Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar. Estamos falando novamente aqui para você que estamos sendo brindados com a visita do Dr. Marcos Vinícius, grande gastroenterologista, cirurgião geral, professor de várias universidades, é um irmão, amigo e um profundo conhecedor da gastroenterologia. É um poço de conhecimento onde sempre muitos jovens, médicos, recém-formados e pessoas com muitos anos de estrada vêm beber do seu conhecimento. Você está sendo brindado aí na sua casa com o Dr. Marcos Vinícius falando de doença do refluxo gastroesofágico. É difícil falar, não é? DRGE é mais simples. Então, Dr. Marcos, nós estávamos falando dos sintomas, né? Falamos da pneumologia, pode ter pneumonia, asma, tosse seca, na otorrino pode ter inflamação de garganta, pacientes com problemas de ouvido, etc e tal, rouquidão crônica, né? Na própria cardiologia, né? 30% do paciente que tem dor no peito, chega infartando, vai ver, não era infarto, era doença do refluxo, era esofagite, era esôfago em quebranose, era aquela angina esofágica, aquela dor no peito. Então veja você em casa, você pode ter 45, 50 anos, tem uma dor no peito intensa, forte, está pensando que está anginando, está infartando, procure a emergência. Chegou lá, graças a Deus não é infarto, é uma doença do refluxo, e o Dr. Marcos vai falar agora como nós fazemos o diagnóstico. Você chegou lá na emergência, o médico fez o eletro, fez as enzimas cardíacas, olha, você não está infartando, procure um gastroenterologista. Você procurou o gastroenterologista e o que a gente vai fazer, Marcos Vinícius? Bom, a sequência de diagnóstico, ela não é só um exame, não são 2 exames. Você tem uma sequência a ser feita. O primeiro exame da nossa área a ser feita é uma endoscopia digestiva. Porque a endoscopia digestiva vai começar a qualificar esse paciente, porque normalmente eu tenho quadros de gastrite e posso ter quadros de esofagite. Gastrite, o estômago inflamado, e esofagite, o tubo da boca até o estômago vai estar inflamado também. Nessa situação eu tenho que saber, eu já faço o diagnóstico que ele tem a doença do refluxo pela endoscopia. Isso acontece mais ou menos em 1/3 dos pacientes. De cada 3, eu faço o diagnóstico já no primeiro exame. Mas nos outros 2 eu não vou conseguir fazer porque a endoscopia dele ou vai estar normal ou vai estar só com a gastrite no estômago. E aí você tem que passar para o passo seguinte, que é uma pH-metria. É um exame onde vai ser passada uma sonda no esôfago e durante 24 horas vai ser observado quanto tempo demora o refluxo, até onde esse refluxo está chegando e quanto tempo demora para ser limpo esse ácido com a saliva que você engole, que esse ácido vai ser sair do seu esôfago. Quanto tempo o ácido fica lá? Fica lá. Quantos refluxos tem por dia, por exemplo? Tem 80 refluxos. E se tem de dia e se tem de noite, porque isso é muito importante, porque a decisão cirúrgica desse paciente vai ser aí. Porque se eu tenho um paciente com refluxo noturno, significa que a válvula dele entre o esôfago e o estômago não está funcionando bem. Ele precisa ser operado. E eu vou ter excelentes resultados nesse paciente. Dependendo, muito bem. Desculpe, pois não. Mas quando eu tenho o paciente que é refluidor diurno, que ele só reflui de dia, mas de noite ele não melhora, que isso acontece em 70% dos pacientes, ele não tem indicação cirúrgica, porque a válvula dele está bem. Ele tem que tratar outros quadros, como por exemplo o quadro psicológico, porque geralmente esse refluxo é causa de um estresse. Olha só, então você está vendo aí que você pode ter uma doença do refluxo e além do tratamento clínico, você pode ter, em alguns casos, a opção cirúrgica. Você pode se curar da sua doença com uma cirurgia. Dr. Marcos, eu queria esclarecer o mito que é a pH-metria. Esse tubinho tem qual comprimento? Ele é de silicone? Ele é fininho? Como é que é feito esse exame? Vamos desmistificar isso para o nosso telespectador. Eu tive a honra de, em 1996, começar isso no Hospital de Clínicas em São Paulo com o Dr. Ari Nazi, que hoje é considerado uma das figuras mais ilustres da pH-metria e da doença do refluxo e da motilidade no Brasil, em São Paulo.
E naquela época nós tínhamos um problema que era a conseguir passar a sonda. É uma sonda fina, tem 1,2 milímetros, é uma sonda bem fininha, ela é maleável e ela é feita de polietileno. Bem molinha, bem flexível. E tem uma capa de silicone por fora para que ela fique bem mais maleável e mais confortável. Certo. É um exame que tem um certo grau de desconforto? É. Mas hoje a dificuldade maior do exame é a passagem da sonda, onde em grande parte dos serviços se faz sem anestesia. No nosso serviço, nós costumamos aqui no Mato Grosso, o Dr. Cevalos, o próprio Dr. Arinaz em São Paulo, nós já utilizamos a sedação, que é a mesma feita para fazer uma endoscopia, para passar a sonda. Perfeito. Melhorando o índice de conseguir passar essa sonda. Para você ter uma ideia, quando eu tento passar a sonda sem anestesiar o paciente, eu consigo passar a sonda em 60% a 70% dos pacientes. Certo. Se ele for sedado, eu consigo passar em 99% dos pacientes. Poxa, que interessante. Então, sedação para pH-metria. E por que isso? Porque a sedação promove o relaxamento da válvula superior, ou seja, do esfíncter superior. Quando o paciente dorme, que ele está sedado, ele está relaxado, a válvula relaxa e deixa a sonda passar com facilidade. É a mesma sensação de você tentar engolir um comprimido grande. Tente engolir um comprimido grande, que você vai ver que esse comprimido vai rolar na sua boca, rolar, e você não consegue engolir, porque quando você tenta engolir, trava a garganta e você não engole. Então é a mesma coisa. Reflexamente. Quando eu cedo o paciente, eu consigo passar a sonda com muito mais facilidade. E isso faz o diferencial depois, inclusive no resultado, porque se a sonda não ficar bem posicionada, o resultado do exame pode ser falseado. E aí você pode ter falsos Então resultados. você está aprendendo com o Dr. Marcos Vinícius, você é sedado, se deita, ele passa um gelzinho de anestésico ali, introduz através da narina esse tubinho, coloca esse tubinho, ele fica lá dentro do esôfago, um pedacinho dentro do estômago do esôfago, ligado a um pequeno aparelho aqui que você leva para casa. Durante 24 horas, esse aparelho vai medir quanto é produzido de ácido, para onde vai esse ácido, quanto tempo esse ácido fica lá, quanto tempo demora esvaziar, quantos refluxos você teve por dia, quanto demorou o refluxo mais demorado, refluxo de 20, 30 minutos, né? Quantos refluxos. Então você consegue traduzir qual é a doença do refluxo gastroesofágico desse paciente. Você consegue colocar esse paciente num tratamento clínico melhor, você consegue dar suporte nutricional para esse paciente, você consegue orientar esse paciente quanto a manobras ortostásticas para você evitar o refluxo desse paciente. Dr. Marcos, então a pH-metria hoje é um exame que uma criança de 6 meses faz, uma vovó de 95 anos faz com todo o conforto. É isso que a gente entende. Com toda tranquilidade. A gente faz desde o primeiro mês de vida até pacientes com 90, 98 anos de idade, sem problema nenhum. Certo. Tá? E que complicações nós podemos ter neste paciente que tem a DRGE não tratado? Esse paciente que diz que, doutor, eu tenho gastrite há 30 anos, eu tomo inibidor de bomba de prótons, omeprazol e outras drogas há 20 anos, e a longo prazo, o que esse paciente que sofre essa doença, que parece ser tão comum, incidente na nossa sociedade moderna, devido à alimentação, o estresse, o sedentarismo, a obesidade, o alcoolismo, o cigarro, isso tudo influencia, claro, mas o que pode ocorrer com esse paciente, doutor Marcos? Bom, vamos lá. Se você tem um paciente com a doença do refluxo, independente do tipo que seja, típico ou atípico, sintomático ou não sintomático, se você tem esse paciente por um longo período sem tratamento, porque hoje é muito comum a automedicação com os prazóis da vida, que a gente chama, né? Isso. Então, o omeprazol, o pantoprazol, qualquer zol desse da vida, se você não trata de modo nenhum, o que você vai ter são as complicações progressivas. A primeira delas vai ser uma esofagite, que pode chegar de grau 1 a grau 4. Certo. Então, depois que você tem uma esofagite grau 4, o processo seguinte é o início de um processo de estenose. É uma cicatrização do esôfago, fechando esse esôfago, que você vai precisar como tratamento de dilatações com endoscopia para dilatar esse esôfago. É como se eu fechasse um buraquinho. Aí o indivíduo emagrece. Emagrece, perde peso, mas o problema disso é que a inflamação crônica levada nesse esôfago terminal, que estudos mostram entre 15 e 20 anos, podem propiciar a um aumento de 10 vezes maior da possibilidade de um câncer de esôfago. Então, certo. O paciente não tratado pode evoluir para um câncer de esôfago tardiamente. É o mesmo mecanismo que é muito frequente no Rio Grande do Sul pelo chimarrão, que quente, pelo aumento de temperatura, cronicamente queima o esôfago
e por isso eles têm maiores índices de tumores de esôfago do país. Né? Então, uma das complicações culminantes, claro, é o câncer de esôfago. É o câncer de esôfago. Certo. E esse paciente, para evitarmos chegar nesse absurdo, nessa evolução do câncer de esôfago, quais seriam os tratamentos para o nosso telespectador? Bom, aí o tratamento basicamente vai depender do tipo de refluxo que ele tem, que vai ser dado pela análise de 3 exames, que é a endoscopia, a pH-metria e a manometria. Com esses 3 exames juntos, eu consigo fazer diagnóstico em 99% dos casos. Ou seja, eu consigo dizer para o Dr. Clayton, por exemplo, que o paciente dele tem um refluxo do tipo noturno e que o tratamento é cirúrgico. O melhor tratamento para ele vai ser uma cirurgia e ele vai se curar daquele processo. Ou eu digo para o Dr. Clayton, não opere esse paciente porque ele tem um refluxo unicamente diurno e o problema dele é estresse. Ou ele tem que tratar o estresse e não operar o estômago porque não vai resolver. Pode melhorar? Pode. Na grande maioria das vezes até melhora, mas muitas vezes eu posso não ter melhora, às vezes até pioras pelos problemas da cirurgia e consequências que a cirurgia pode trazer para esse paciente. Claro. Então, cada paciente tem o seu tipo de tratamento. E para determinar esse tipo de tratamento, eu preciso ter uma série de exames que são feitos sequencialmente para esse paciente. E aí eu vou determinar se ele é um paciente com refluxo diurno ou noturno, sendo que geralmente o refluidor diurno, se não tiver complicações como sangramento esofágico, estenose, se não tiver complicações, o tratamento dele é clínico. Se tiver essas complicações, mesmo o refluidor diurno tem que operar. E o refluidor noturno, que é o outro grande bloco, que esse o tratamento geralmente o indicado é cirúrgico, que o paciente deve operar para ter uma boa resposta. Certo. E falando de tratamento clínico, doutor Marcos, depois a gente pode comentar rápido sobre a cirurgia. Tratamento clínico do refluidor típico, esse refluidor que tem azia, que tem queimação, que tem pirose, né? Dicas para o nosso telespectador. Primeiro, procure o gastro, mas vamos adiantar para eles algumas coisas. Exatamente. Em primeiro lugar, tem que se fazer um diagnóstico preciso para um tratamento preciso. A grande parte do tratamento do refluidor típico é a base de inibidores de bomba de próton, que são os IBPs, né? Que são os pantoprazóis, omeprazóis, esomeprazóis, tem uma série, tem 4 gerações de medicações. Se eu tenho a primeira geração, que é o omeprazol, que é o mais conhecido, ele é o mais barato também, mas também tem um pouco menos de eficácia, até você chegar, por exemplo, a um esomeprazol ou um pantoprazol e do sesco hidratado, que são 4ª geração, que são bem melhores. Então, tudo vai depender do preço e do custo e da efetividade que você quer. Cada paciente é um paciente, às vezes você tem que trocar medicações por adaptação desse paciente àquele medicamento. Pessoas se dão melhor, por exemplo, a dor de cabeça. Alguns tomam Tilenol e funciona, outros tomam Tilenol e não funciona. Um toma Novalgina, funciona, outro toma e não funciona. Então, na mesma situação, os bloqueadores de bomba de próton, com o seu gastroenterologista, ele vai identificar qual o melhor e o mais indicado para o seu caso, baseado nos exames e na sua história clínica. Então você acabou de se deliciar da entrevista com o Dr. Marcos Vinícius sobre doença do refluxo gastroesofágico. Não ache você que tem azia, queimação e outros sintomas. Ah, eu tenho gastrite crônica, minha gastrite não cura. A gente vai falar num próximo programa sobre isso, mas você fique sabendo que existe essa doença chamada doença do refluxo gastroesofágico. E nós passamos aqui com o Dr. Marcos Vinícius. Queria agradecer a presença. Marcos, você é um homem ocupado. Muito obrigado pela vinda. Se você quiser falar alguma coisa para o nosso telespectador, fica à vontade. Primeiro eu queria agradecer ao Dr. Clayton pelo convite feito para estar aqui, né? Agradecer ao público que está nos assistindo e deixar bem claro que a automedicação, principalmente na doença do refluxo, não é um bom caminho. Procure o seu gastroenterologista, procure o seu médico de confiança para que o tratamento seja indicado. Procure colegas que estejam atualizados, porque há 30 anos não se conhecia o que se conhece hoje. Então a melhor coisa é você procurar um médico de sua confiança que oriente o seu tratamento. Então você curtiu o Dr. Clayton Alencar entrevistando o Dr. Marcos Vinícius no Saúde e Bem-Estar. Muito obrigado por deixar entrar na sua casa nesse domingo às 2h30 da tarde. Todo domingo estamos aqui passando algumas dicas, notícias para vocês sobre saúde e bem-estar. Um beijo no coração, não esqueça da sua oração. Até domingo que vem, 2h30 da tarde, Saúde e Bem-Estar com o Dr. Clayton Alencar. Até mais!